Olá, estamos no ar com mais um episódio do nosso VF Talks. Eu quero começar o programa de hoje com uma pergunta. Para você, o que separa um sonho da realização? Com um dos produtos mais queridos aqui da VF Money, o Beleza em Crédito, a resposta para essa pergunta pode ser o planejamento. Por que não, Jana Braga? Por que não? Porque sim, né, Ângela? Um prazer estar aqui com vocês novamente, né, no nosso podcast. E o planejamento financeiro, eu costumo falar para todo mundo que vai realizar o sonho da cirurgia plástica, que começa-se com planejamento financeiro e não com a consulta. Sabe por quê? Porque quando você tem um planejamento financeiro, pelo menos uma média ali de valores, isso a gente consegue, Ângela, fornecer para as nossas clientes, você já vai ao médico já pensando naquele planejamento financeiro. Você já vê aquela possibilidade com o seu médico. Então isso fica muito mais plausível, o sonho ele se torna mais realidade. A maioria das clientes, quando vem para nós, elas já vêm com esse medo. Nossa, é caro. É um investimento muito alto. Então, quando ela já vai para o médico preparada, sabendo que ela tem um financiamento onde ela vai poder retirar o dinheiro naquela data, naquele mês, com aquele valor de entrada, ou às vezes sem a entrada, ela já consegue ir com mais segurança para a realização desse sonho com esse médico. Então, planejamento financeiro é tudo e a gente está aqui para dar essa orientação com Beleza em Crédito. O Beleza em Crédito é um dos produtos da VF Money específicos para cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Isso a gente está falando de homens, mulheres que têm aí o sonho de realizar aquele procedimento para melhorar, resgatar a autoestima, mães que às vezes ficaram com aquele corpo mais, né, debilitado, não tão felizes ao longo dos anos e chega a hora que fala, não, agora eu vou pensar em mim, eu vou atrás da minha autoestima de novo, vou atrás do meu resgate de autoestima. Então, são projetos e propósitos com diferentes tamanhos e valores que podem ser realizados através do financiamento da sua cirurgia e do seu procedimento. E para falar sobre isso, hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a Márcia Paulino, que veio aqui na VF justamente porque é o dia da liberação do crédito dela. E eu quero dar as boas-vindas para esta cliente e também quero saber a história da Márcia. Márcia, primeiramente, seja bem-vinda e eu quero saber o que te levou à realização do seu sonho, o que te motivou a contratar o Beleza em Crédito. Gratidão por esse momento, né? Gratidão por estar aqui. Eu acho que a palavra para iniciar tudo isso seria isso, gratidão por estar vivendo este momento. O que me levou em busca, né, do Beleza em Crédito, do financiamento e até mesmo da cirurgia plástica. Eu costumo dizer que eu sou uma jovem senhora de 48 anos e eu tenho 3 filhos. E a minha última gestação ela veio aos 42 anos. E essa minha última gestação, eu sempre tive um corpo muito definido, eu sempre fui muito satisfeita com o meu corpo. Não que antes eu não gostaria, né, de mexer em alguma coisa, mas antigamente seria só prótese, seria só o silicone, tudo já estava resolvido. Porém, com a gestação, o meu abdômen, ele teve uma flacidez, o meu abdômen, ele ficou flácido, e isso começou a me incomodar muito. E eu treino, né? Eu tenho as minhas redes sociais, eu acabo usando ela para incentivar outras mulheres aí que provavelmente desejou um dia, porém acha que isso está impossível de ser realizado. E um dia eu treinando, eu comecei a me olhar e falei, cara, isso aqui eu não vou conseguir, literalmente com exercício, só academia, só com a personal. E aí eu fui em busca disso, eu projetei isso e eu fui em busca disso. E aí até que um dia uma amiga em comum comentou sobre uma pessoa aqui em Campo Grande que fazia um financiamento, gente, e é muito sério isso. E ela falou que ela não não precisava ter o nome limpo para vir fazer esse financiamento. Eu falei, cara, eu preciso descobrir quem que é essa mulher. E num belo dia, numa bela madrugada, eu com insônia vi lá e a Jana Braga estava lá. Né? Alguém me mandou um linkzinho e eu entrei no perfil da Jana, falei com a Jana e no outro dia nós já estávamos, né, conversando a respeito do Beleza em Crédito e fizemos realmente o financiamento logo ali de imediato e é isso. Hoje eu estou aqui vivendo a realização do meu sonho, hoje eu estou aqui vivendo, né, hoje é o meu dia de estar recebendo o meu financiamento. E o que me levou a querer fazer isso é realmente estar bem, me sentir bem
me reconhecer novamente, né? Me olhar no espelho e falar, realmente, essa sou eu, essa é a Márcia. E é em busca disso que eu foquei, que eu fui e estou aí prestes a realizar o meu sonho. Como é que estão as expectativas agora que tá pertinho dessa cirurgia? Eu confesso, assim, que eu acredito que eu estou bem tranquila ainda, né? Porque eu imaginei estar bem mais nervosa, porque realmente nós estamos aqui dia 2, né, de abril, e a minha cirurgia ela já está aí agendada para o dia 6, né, de abril. Perdão, para o dia 7. É que dia 6 eu já vou estar lá no Paraguai e eu interno dia 7. Então, assim, eu acredito que conforme os dias vão passando, a ansiedade ela vai aumentando, mas o planejamento, né? A gente realmente planejar, a gente realmente seguir, ter o foco da meta, você seguir aquilo, realmente ela te dá uma estabilidade emocional muito grande. E acredito que é isso que eu estou vivendo hoje. O Beleza em Crédito me passou uma segurança muito grande. Eu estou dizendo que me passou por quê? Porque eu realmente já estou com o crédito na minha conta, então já está tudo certo. O doutor que eu escolhi, ele realmente me passa uma estabilidade emocional muito grande. Então, posso até dizer assim, tá nervosa? Não, só tô ansiosa para acordar já com o meu corpo modelado igual meu silicone. Jana, mas para isso, né, a Márcia teve todo um processo, ela foi acompanhada, que eu já tinha visto, inclusive, vídeos dela, ela Sim, falou muito do produto do Beleza em sim. Crédito durante esse período. O que o atendimento da Márcia tem de especial? A Márcia, ela é uma mulher forte, né? E a gente que é forte, a gente se conecta com mulheres fortes. E eu lembro que eu não a conhecia pessoalmente, ela veio realmente dessa maneira que ela colocou. Tava conversando contigo que no dia que eu a conheci, a gente estava vestida exatamente com a mesma cor de roupa que era verde, que não é uma cor muito comum de escolha, né, de guarda-roupa das pessoas e tudo mais. E a gente fez uma live para contar a história. Ela tem uma história de vida incrível, uma história de força com a família dela. Ela tem uma família que ampara muito ela. E naquele momento eu quis trazer para que a gente pudesse se conectar com tantas outras mulheres que também têm um sonho da cirurgia plástica, enfim. Quando a Márcia veio para conversar comigo, quando ela se conectou comigo e ela fez o fechamento do Beleza em Crédito, foi tão bacana, Ângela, porque não teve dúvidas. A Márcia é uma mulher muito decidida daquilo que ela quer, daquele sonho. Mesmo ela tendo uma história de vida de dificuldades, uma história de vida humilde, né? Ela vem de uma história, até a gente estava conversando sobre isso lá atrás, não sei se ela vai querer expor, mas enfim, ela sempre acreditou no potencial que ela tinha e em tudo aquilo que ela desejava. Ela falou, Jana, eu traço metas. Então eu tracei que em 6 meses eu iria realizar a minha cirurgia. E isso aconteceu. Isso vai acontecer, né? Então as coisas fluíram de uma maneira muito tranquila. Ela escolheu o médico que ela quis, ela veio com o orçamento do valor que ela precisava. Num primeiro momento, a gente fez um orçamento, aquela prévia de valores para ela, ela fechou com aquela prévia, e aí ela passou pela consulta, teve um outro momento de suba de valores, a gente conseguiu fazer um upgrade dentro do contrato dela para que ela pudesse realizar dentro daquele planejamento que ela fez, de uma forma personalizada e de uma forma que atendesse às expectativas dela. Porque ela falou, Jana, eu não vou mudar o meu planejamento, eu vou operar em 6 meses. E nós aqui da VF Money, a gente conseguiu trabalhar isso para ela de uma forma muito tranquila, muito leve, para a realização desse sonho. A Jana já me adiantou, você é mãe, você tem 3 filhos e você tem uma história de vida bonita. Eu quero conhecer um pouquinho dessa trajetória, Márcia. Hoje, por que você se considera uma mulher forte? Nossa. Primeiramente que eu sou negra, né? Esse cabelo aqui é um cabelo que eu decidi porque eu realmente me vejo bem também dessa forma. Também, porque na verdade quem me segue sabe que eu troco muito de cabelo. E eu sou feliz por ser essa pessoa. Gosto disso e não vejo problema nisso. E o porquê que eu me considero forte? Porque eu vou falar, realmente eu vou falar de mim, né, Márcia? Negra, pobre, durante muito tempo mãe solteira. Eu sou casada hoje com o Moisés. Nós temos os nossos filhos.
Porém, o nosso titiquinho ali, o pequenininho, né? O Matheus, que veio aos 42 anos, é o nosso filho ali do casal do biológico ali dos dois. Então, antes do Moisés aparecer na minha vida, eu fui mãe solteira durante um período muito longo, né? Eu tenho uma filha de 26 anos, e aí eu tive o Pedro, depois de 15 anos, né, que a Letícia estava já comigo, aí eu tive o Pedro. E aí nós vivemos um processo muito grande. Então, nesse período todo que eu fui solteira, que eu estive solteira, eu tive que realmente me posicionar para poder continuar. Porque imagina você sendo negra, eh, né, com muita dificuldade financeira. Eu sou esteticista, trabalho na área da estética, então eu sou autônoma. Então pensa você ter que realmente conquistar o teu lugar, você ter que chegar, você ter que se impor, pensa. E sempre fui bonita, tá, gente? Né? Muito É. bom. Tem, Oh, tem, dá tem esse licença. Tem detalhe, esse detalhe. bonita. Então, assim, até isso, né? Brincando aqui, mas como é algo muito voltado para nós mulheres, então eu acredito que muitas outras mulheres talvez vai se identificar quando eu falar isso, né? O preconceito ele é incrível em todas as áreas. Então, por muitas das vezes, em várias situações, eu fui julgada só realmente por ser solteira, mãe e bonita. Então, assim, você tem que se impor, você tem que se colocar ali, tipo, cara, eu sou a Márcia Paulini, você me respeita. Eu sou igual a qualquer outra mulher, eu sou igual. Não é porque eu sou solteira que eu mereço menos respeito. Não é porque eu sou negra que eu mereço ser menos respeitado. Eu sou igual a todas, né? E eu tenho o meu valor. Então eu tive que trazer para as pessoas, para a sociedade, eu tive que provar de que eu era capaz de ser mãe solteira, bonita, independente. Então, antes do Moisés aparecer na minha vida, dele chegar, dele ser o meu amor, o meu chuchu, eu tive que me impor, eu tive que realmente ser muito forte para continuar. E eu acredito que quando a Jana comenta, né, que ela tem uma história bonita, porque realmente eu fui criada com a minha avó, então eu fui uma pessoa que durante muitos anos a gente trabalhou em roça, em fazenda, então assim, realmente, hoje eu estar realizando um sonho, hoje eu estar fazendo uma cirurgia plástica, gastar esse tempo, esse dinheiro comigo, primeiramente Deus, depois a mim. E é claro, agora, né, o Beleza em Crédito, a Jana Braga, que fez com que tudo isso acontecesse. Eu tenho certeza absoluta que esse momento aqui, certeza, assim como os meus filhos, né, marcaram muito a vinda, a chegada, a minha gestação toda. Isso aqui eu nunca mais vou esquecer. Isso aqui eu vou realmente carregar para uma vida. E falo bem, vou continuar falando e não tem quem faça eu falar diferente dessas pessoas, da onde que eu estou, do banco, desse momento que eu vivo. Então, é eu com o banco. E em casa, como é que foi a reação dos filhos, do maridão, quando ficaram sabendo da sua decisão, da cirurgia marcada, que tudo deu Pois certo? meu esposo, tudo isso está sendo possível porque o Moisés existe na minha vida. O Moisés, eu cheguei nele e um dia olhei uma foto minha na academia, tá? Inclusive essa foto tá no meu Instagram e ele tá nessa foto. Tenho certeza que ele me acha linda, né? Hoje, sempre. Mas eu cheguei nele e falei bem assim: eu quero fazer cirurgia plástica. Ele falou: meu Deus, porque eu acredito que ele já sabe quem eu sou. E ele falou: tá, o que que você quer? Daí eu falei: meu bem, eu quero fazer cirurgia plástica. Uma amiga minha fez a cirurgia lá com o doutor, né? E aí como eu trabalho com estética, eu vejo muito ela, né? Então eu falei: cara, eu quero fazer e eu vou fazer. Daí ele falou: tá, o que que você vai fazer? Daí eu falei: não sei. Ou eu vou juntar esse dinheiro, eu não sei quando que isso vai acontecer. E eu creio que a partir do momento que você realmente foca e você literalmente deseja, as coisas elas acontecem. E foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque daí logo depois de algum tempo, eu lembrei que eu estava indo, né, ao Paraguai, e aí eu queria fazer uma avaliação, porque tem um médico específico que eu desejava fazer. E eu falei: cara, eu vou estar no Paraguai, então eu vou passar por uma avaliação. Agendei a avaliação. Dias depois, a Jana apareceu na minha vida, e aí foi onde que eu fiz um comentário com ela: olha, eu tenho uma avaliação já marcada com o doutor tal, e tenho uma noção do que eu gostaria de fazer. E aí ela falou: beleza, né? Vamos lá, fizemos todo o procedimento. Quando eu cheguei para o Moisés, trazendo Beleza em Crédito, né? Trazendo esse financiamento, ele falou: meu Deus, Márcio, o que que você vai fazer? Eu falei: meu amor, eu conheci essa pessoa aqui,
Eu conversei com ela e eu preciso mandar esses documentos aqui. Por que que eu falo que eu tive que falar isso para ele? Porque realmente a gente vive tudo junto, né? Então eu não podia pegar alguns documentos, mandar para a Jane e não contar nada para o meu marido. Eu precisava fazer com que ele que mandasse esses documentos para mim, para ele poder concordar com a situação. E realmente foi assim que a gente fez. E quando foi que eu passei pelo Dr. Diego, né, em específico, que eu saí de lá, parecia que eu já ia operar no outro dia. E a única coisa que eu falei para ele, eu pedi para ele, sonha esse sonho comigo. É o meu sonho. Eu desejo realizar isso, mas ele só vai ser possível realmente se você estiver comigo, pelo fato dele ser meu marido. E a partir dali ele começou a sonhar, e tudo aconteceu, e aconteceu de uma forma tão maravilhosa que com 6 meses realmente está sendo possível. Que bacana, Jana. A gente está usando o exemplo da Márcia, que fez esse planejamento em 6 meses. Mas hoje nós temos diversas possibilidades para as mulheres, homens, enfim, quem deseja conhecer o produto também tem uma história e um perfil muito particular. Hoje é possível realizar o procedimento com quanto tempo? Quais são as condições para esse cliente? Hoje a gente consegue liberar o crédito, né, do financiamento Beleza em Crédito após a terceira parcela paga, né, mediante uma entrada. Então a gente tem 2 formatos, na verdade são 3 formatos, Ângela, do Beleza em Crédito. O crédito antecipado, que após a terceira parcela paga mediante uma entrada, o cliente já consegue marcar, deixar agendada a cirurgia e realizar o procedimento, tá? Nós temos o crédito programado, que é um crédito onde o cliente paga 60% do contrato e após ele quitar 60% do contrato, ele já consegue realizar a cirurgia dele sem precisar da entrada. O programado é um crédito, o próprio nome já diz, mais programadinho, para aquela pessoa que quer fazer, de repente, daqui 1 ano e meio, 2 anos a cirurgia e já quer se programar com mais antecedência. E nós temos também a modalidade no cartão de crédito, Ângela, onde o cliente pode vir até aqui, né, até o banco, e a gente consegue passar o valor que ele precisa em até 21 vezes com uma taxa de correção mínima nesse sentido. E aí ele consegue operar em 5 dias, se ele quiser, porque o dinheiro já fica liberado na conta dele em 2 dias úteis. Então a gente tem essas 3 possibilidades, né? Seja para operar com médicos brasileiros, seja para operar com médicos de outros países. A gente não escolhe o médico para o cliente, tá? Eu gosto muito de deixar essa informação, porque o cliente ele tem a liberdade, Ângela, de escolher o médico, a clínica, o hospital. Ele pode mudar de médico se ele quiser ao longo do percurso dele. Eu fiz com o médico X. 1 mês antes, gostei de outro médico, quero mudar. Para nós é indiferente, justamente porque o crédito vai pro cliente. Mais uma situação que eu acho bem bacana colocar é que a gente consegue incluir também no financiamento o pós-operatório. Normalmente, existe a preocupação de o médico, com quem que eu vou operar, onde que eu vou operar, mas o pós-operatório ele é tão fundamental, aliás, ele faz parte de uma cirurgia, de uma cirurgia plástica de sucesso, né? Então, a gente consegue trabalhar também a inclusão desses valores. Minha cirurgia deu 30 mil, meu pós-operatório entre medicações, entre malha cirúrgica, em tudo aquilo em drenagens, ficou mais 5 mil. A gente consegue fazer um financiamento com todo o valor. Ou seja, o cliente ele já sai daqui exatamente sabendo que ele vai pegar naquele mês aquele valor para ele poder pagar o médico, pagar o profissional da drenagem, comprar a malha cirúrgica. Se ele não for operar no Brasil, ele quiser operar fora do país, ele ter esse valor também para o pós-operatório, para o hotel, para a clínica que ele vai ficar também. Então, a gente tem essa liberdade com o nosso cliente dessa maneira. É mais uma particularidade que a Márcia trouxe também, né? Ela optou por um médico fora do país. Ela conheceu um profissional no Paraguai, que ela gostou do trabalho, foi se consultar e resolveu fazer o procedimento dela lá. E isso não é um empecilho para a liberação do crédito, independente de não ser no Brasil. Isso, independente. Então, traz o orçamento para nós. A gente sempre pede para trazer o orçamento, porque fica muito mais fácil da gente trabalhar a nossa personalização ali. Porque assim, a gente já tem um sistema onde a gente joga no sistema, mas a gente sempre consegue, dentro desse sistema, ver o que é melhor para aquele paciente, para aquele cliente, no caso. Tem clientes, por exemplo, que de repente precisam de 60 mil, mas ele já tem 20 mil. Então, a gente não precisa financiar todo o valor. A gente consegue financiar parte do valor. O cliente ele quer parcelas baixas, ele quer taxas menores. Então, tudo
tudo isso a gente consegue trabalhar, Ângela, de forma personalizada. E se é aquele cliente que só tem um sonho, né, Márcia? Não passou por médico, não tem ideia, mas ele tem um sonho, a gente consegue também trabalhar essa média de valores. Então, eu consigo hoje passar uma média de valores, por exemplo, de uma prótese de silicone, de uma abdominoplastia, de um implante capilar. É média de valores, porque daí o cliente já tem uma noção de como que ficariam as parcelas dele e quando ele for realmente fazer a consulta com o médico ou o profissional da escolha, ele já vai saber mais ou menos o que fica liberado para ele, o que a gente não consegue. Enfim, é mais tranquilo nesse sentido. E a partir de quanto hoje a gente tem essas taxas? Que muita gente também gosta de se programar financeiramente e quer entender como é que funciona esse mercado. Hoje, como que o Beleza em Crédito atua? Porque ele tem taxas bastante atrativas, sim. né, para quem faz o financiamento. Hoje a gente consegue trabalhar taxas a partir de 0,89%. Então depende muito de quando ele quer operar, né? Hoje eu não consigo falar de imediato, qual que é a sua taxa? Que muitos perguntam, né? Quando você quer operar? Aí, de acordo com o período que a pessoa quer operar, por exemplo, eu quero operar já daqui a 2 anos, eu consigo uma taxa de 0,89%. Eu quero operar daqui a 4 meses, eu consigo uma taxa de 1,99%. Mas a média sempre está em 0,89% até 1,99%. Entende que é um financiamento da realização de uma cirurgia plástica, o único financiamento, o único. E eu falo com muita propriedade, não existe nenhum outro banco ou nenhuma outra instituição que tenha um financiamento exclusivo para cirurgia plástica ou procedimento estético com taxas tão atrativas. Onde o cliente ele opera e ele não precisa terminar de pagar as parcelas para ele realizar a cirurgia. Ele realiza a cirurgia dele mesmo antes de terminar de pagar as parcelas dele. E detalhe, se ele faz, por exemplo, no antecipado, ele consegue, no momento que ele dá a entrada, ele opera, ele começa com parcelinhas mais altas, depois que ele opera, as parcelas dele diminuem. Então, ele só ganha, né? Exatamente, exatamente. A Jana, duas situações que a Jana colocou ali. Primeiro, né, tem muitas amigas minhas que me perguntam, Márcia, mas qual que é o valor do seu financiamento? O que você pegou para cirurgia plástica? Uma das coisas que eu sempre comento para essas pessoas, né, para essas meninas que me perguntam é o seguinte: eu fiz um valor X e aí eu sabia que eu ia trabalhar esse outro período para pagar todas as outras despesas. Então, uma das coisas, por experiência própria, por coisas que eu estou vivendo, no meu caso está super tranquilo, porque realmente eu tracei uma meta, né? Então, eu consegui, estou conseguindo fazer com que aconteça daquela forma que eu me programei. Mas uma das coisas que eu aconselho às meninas é o seguinte: quando vocês forem fazer o seu financiamento, meninas, inclui tudo. Exatamente tudo, porque vocês já vão estar pagando o financiamento. Para quando chegar o período ali da sua cirurgia, você não se preocupar com absolutamente nada. E quando eu digo tudo, realmente é tudo que nem a Jana colocou. A medicação, a fisioterapeuta, aonde você vai ficar, como que vai ser, quem vai cuidar de você. E eu, no entanto, a minha despesa nesse período agora, Jana, eu tive que colocar quem é que vai dirigir para os meus filhos. Porque os meus 2 filhos, eles são pequenos, um tem 11 anos, o outro tem 5. E eles fazem atividade física além da escola. Então, eu pensei exatamente em tudo. Então, assim, quem precisar me procura que eu consigo te ajudar. Eu sempre falo que eu consigo ajudar. E uma outra coisa é essa colocação que nem a Jana comentou, né? Por exemplo, você quer realmente assim, eu quero operar daqui 30 dias, que nem a Jana já colocou. As pessoas me perguntam bem assim, amiga, mas vem cá, você terminou o seu financiamento? Eu falei, não, gente, eu fiz há 6 meses atrás. Então, assim, eu vou continuar pagando e realmente, que nem a Jana falou, a partir de maio, o valor X que eu pagava já não vai ser mais aquele. Por quê? Porque toda essa entrada que a gente deu agora, tudo que eu paguei agora, vai ser diluído ali, então automaticamente a minha parcela vai cair. Quando eu procurei a Jana, eu falei, Jana, eu quero fazer a minha cirurgia plástica, eu preciso desse valor, porém eu quero um valor que não passe, tipo, R$ 1.500. A Jana simulou, quando ela fez a simulação, eu falei, é esse que eu quero.
Então, assim, você vai fazer conforme realmente as suas condições. Você vai fazer realmente conforme você consegue pagar. Não é o banco que vai estipular que tem que ser daquela forma. Quem decide a forma, as parcelas, como que vai ser, é você. Então, depende do que você quer. Quando que você quer operar? E o Beleza em Crédito tem a proposta justamente dessa análise facilitada de crédito. Jana, o que que isso significa? Bom, a gente tem essa questão toda da facilidade no sentido de zerar a burocracia. Então, hoje, a gente recebe muitas clientes que, de repente, estão com algum tipo de restrição no nome, né? Eh, que, de repente, são autônomas, não tem como comprovar a renda, no caso, com holerite, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue comprovar com extrato bancário. Mesmo com restrição, a gente consegue aprovar. E mesmo que a pessoa tenha restrição no ato de retirar o crédito. Eu gosto muito de falar porque muitas já vêm com outras experiências. Ah, Jana, mas eu já verifiquei em um outro local e falava a mesma coisa, que aprova mesmo se eu tiver restrição. Aí, quando eu fui retirar o crédito, eu precisava estar com o meu nome sem restrição. Então, tinha pegadinha. Não, aqui não tem pegadinha. Na VF Money é aquilo que está no contrato. Basta que o cliente cumpra o contrato. E o cumprir o contrato conosco, Ângela, é justamente pagar as parcelas em dia. É essa avaliação que a gente faz. Né? Se o cliente tem restrições leves, né, restrições SPC e Serasa, que são restrições mais brandas nesse sentido, se de repente, muitas vezes ele está com um score baixo, e aí isso é uma problemática na maioria dos bancos, né? Isso para nós a gente avalia de uma outra maneira. A gente avalia o poder de pagamento desse cliente e o compromisso que ele tem com o banco de pagar as parcelas em dia. Caso contrário, hoje é um dia, até estava falando nos meus stories, hoje é um dia de festa, porque além da Márcia, a gente teve outra cliente também que recebeu o crédito dela, é uma cliente de Naviraí, né, que pegou o crédito dela e ela tá muito feliz, inclusive as pessoas estão olhando nos meus stories e a gente tem muita prova social, Ângela. Hoje, quando as pessoas têm algum tipo de dúvidas, eu coloco todas as provas sociais. As provas sociais que a gente tem aqui no próprio canal, as provas sociais que nós temos daquilo que você escreve, né, daquilo que você traz, as provas sociais nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, dos próprios clientes que gravam dentro dos seus stories, né? Então, a gente trabalha de uma forma muito transparente. Se alguém tem alguma dúvida acerca do Beleza em Crédito, se esse crédito vai chegar, se esse crédito é só acompanhar as nossas provas sociais. E se você não tem rede social, se você é um cliente que de repente não está muito ligado nisso, é só entrar em contato com a gente que a gente manda as provas sociais para você também, Porque né? nós estamos falando de clientes aqui do Mato Grosso do Sul, mas hoje nós temos uma cartela de clientes gigantesca, inclusive de fora do país também, Sim. né? Como que isso é possível? Isso é possível justamente porque o crédito vai pro cliente. Então, hoje nós temos cliente do Japão, nós temos clientes do Paraguai, nós temos clientes da Bolívia, nós fechamos agora com uma cliente da Irlanda, que vai vir pro país. Esse cliente, ele precisa ter CPF, né, documento brasileiro. Apenas isso. Dessa forma, a gente consegue liberar o crédito para esse cliente. Então, por isso que o Beleza em Crédito ele é tão humano. Como a gente não tem nenhum tipo de vínculo direto com nenhum médico, o cliente que importa para nós. É o cliente que vale para nós nesse sentido, porque o crédito vai para ele. Então ele tem a liberdade de escolher um médico, ele tem a liberdade de operar no Brasil, fora do Brasil, ele tem a liberdade de, por exemplo, estar num outro país, como essa cliente do Japão, né? E a gente foi até um desafio nesse sentido, porque a gente teve que comprovar a renda dela, e a renda dela era toda comprovada em ienes, que é A moeda do a país. moeda do país, e a gente conseguiu mesmo assim, e é uma cliente que vai operar agora no meio do ano também. Então a gente tem todas as possibilidades e a gente facilita ao máximo. Quando eu vou para uma rede social ou quando vocês percebem toda a movimentação aqui da VF Money relacionada ao Beleza em Crédito, a gente sempre fala, todas as correspondentes, as diretoras colocam essa mesma situação, zero burocracia. Justamente por quê? Porque a gente está falando de um sonho de uma cirurgia plástica, de pessoas que muitas vezes nem imaginam que isso vai ser possível devido às condições que elas se encontram no momento. Então tem que ser leve. Tem que ser algo que quando a pessoa for passar pelo que a Márcia está passando hoje, vivenciar, não pode ter dúvidas.
ela tem que entender que, poxa, eu tô indo lá realmente, não vai ter surpresas. Eu vou poder marcar, a Márcia vai operar na semana que vem, ela tá recebendo o crédito dela de forma antecipada, Sim. né? E eu acho muito bacana, né? Isso é muito importante a gente falar, Ângela, todos os nossos contratos, todos que a gente liberou o crédito, todos eles a gente liberou antes mesmo do que estava acordado em contrato. Tá? É uma preocupação que a gente tem justamente porque o cliente ele precisa conversar com o médico, ele precisa se organizar, ele precisa receber o crédito antes. Então a gente a gente tem essa facilidade com o nosso cliente também para que o sonho seja leve do início da contratação, durante o processo das parcelas e tudo mais, na realização do sonho, que é a cirurgia em si, e o posterior a isso, porque como a Márcia colocou, o cliente ele vai continuar pagando as parcelinhas dele, né? E todos os nossos clientes, eles continuam. Todos os clientes que já operaram pelo nosso financiamento, eles continuam. Por quê? Porque eles sabem que eles podem ter outros contratos conosco. Então, eu fiz uma cirurgia, mas eu quero já me programar para fazer a segunda cirurgia. Estou pagando um contrato antes. Eu posso fazer? Pode, desde que você tenha aquele compromisso certinho conosco. É o relacionamento, né? O relacionamento, Eu exatamente. acho bacana e realmente eu vou fazer essa colocação aqui. Desde o primeiro momento que eu conheci o banco, que eu conheci a Jana, eh, eu já tive a minha opinião em relação ao banco. Então, desde o primeiro momento, Jana Braga, banco, desde o primeiro momento eu deixei muito claro para as pessoas que me seguem, tipo assim, tem alguma dúvida? Pergunta, eu tô aqui. Eu acredito que eu posso te ajudar, por quê? Porque eu tô aqui, realmente é real. E algumas pessoas me procuraram, sim, nesse período aí de 6 meses, querendo saber do banco. Inclusive, essa semana a Jana postou alguma coisa relacionada ao que eu falei. E algumas pessoas que provavelmente elas vão estar me vendo. E é real, sim. É de outro estado, inclusive, né? Por isso até que eu vou falar dessa forma. É real, sim, é possível, sim, e eu estou aqui. E para aquelas que, de repente, ainda estão com dúvida, relaxa. Se você não assinou, vai lá, assina o seu contrato, vai lá, projeta as suas metas do seu sonho e só segue. E uma outra coisa que nem a gente brincou. Gente, tem só 6 meses que eu tô com meu financiamento, tô pagando, vou continuar. É claro, eu fiz em 36 vezes e eu vou continuar pagando. Mas eu confesso para vocês que eu já até andei simulando um outro financiamento aí. Aham. Ela já tá É pensando na isso. próxima. Já. Lógico, eu falei pro meu marido que aquela seria só a primeira, aliás, as primeiras, né? Mas de algumas outras. Não vou falar de muito porque eu não preciso. Mas Mas você me conta, agora eu fiquei curiosa. O que mais você quer eu acho que você vai fazer? gostar de saber, porque eu já fiquei sabendo que você tem interesse também. Só uma bolotinha? Mas é isso. Mas gente, os sonhos não têm limites, né? Não. Exato. Aí a gente bem parceladinho. Dá a gente super certo. bem No boleto parceladinho. ainda. Gente, beleza em crédito é 100% no boleto bancário. Essa é outra facilidade É também, outra facilidade. E a entrada, no caso do crédito antecipado, a gente consegue facilitar a entrada também. Porque hoje a entrada, o cliente ele vai dar a entrada um mês antes de operar. Ou seja, ele assinou o contrato hoje, se ele quiser operar daqui a 6 meses, ele vai dar a entrada um mês antes, ou seja, lá na frente, ele ainda tem um tempo para se programar. Se ele quiser que a gente coloque essa entrada diluída no contrato durante as parcelas iniciais, a gente consegue colocar. E aí ele vai ter tudo aquilo ali dentro de um boleto. E se ele quiser também, por exemplo, parcelar a entrada no cartão de crédito, ele consegue também parcelar com uma taxa. A gente não fala nem taxa de juros no caso do cartão de crédito. A gente fala taxa de correção, Uhum. porque o que a gente tem aqui a nível de taxas a respeito da máquina de cartão é surreal. Né? Então a gente consegue trabalhar muito tranquilo. Até porque, Ângela, nós não temos intermediários, sabe? Às vezes as pessoas falam, Jana, tá muito bom para ser verdade. Será que é golpe? Será que é golpe? Não, peraí. Não vai consultar, eu tô com restrição no nome. SPC e Serasa tranquilo. Eu posso operar com qualquer médico. O dinheiro vai para mim. A entrada eu vou dar um mês antes. Eu posso parcelar a entrada também. A taxa do cartão de crédito é maravilhosa. Não, tem alguma coisa nesse sentido, justamente porque nós não temos intermediários. É banco-cliente. Entende? Então, essa facilidade das taxas, seja a taxa de correção ou seja as taxas de juros mesmo que a gente tem, essa facilidade de poder
tirar a burocracia, né, que existe tão forte hoje em dia, tudo é burocrático, né? A gente tira isso porque a gente tem esse facilitador de sermos banco, cliente. Não existe nada no meio, entende? Mas agora eu quero ouvir teu exemplo como cliente, como mulher, como quem está realizando, né, o seu sonho. Eu quero que você fale com as pessoas que estão nos assistindo, quem está se deixando lá em segundo plano, está esperando, fala, não, tudo é prioridade, meus filhos são prioridade, meu marido é prioridade, minha vida é prioridade, a correria, e vai se deixando. Isso aconteceu com você também? Você precisou superar ou só acontece com quem está nos assistindo? Precisei. Nossa, né? É bem isso, né? Será que é só lá, né? Com a nossa amiga? Na verdade, é bem isso. O ano passado, quando eu me olhei, né? Quando eu me vi, literalmente, eu falava, essa não sou eu. Eu sei que tá legal, eu sei que tá bom, mas eu sei que eu posso ser ainda melhor do que eu estava vendo. E aí eu parei assim, de repente eu estava vendo, né, meu esposo mexendo com construção em casa, arrumando isso, arrumando aquilo, e aí ele fez um comentário de comprar um carro. Eu falei, Deus, eu sei que ele vai comprar esse carro. Independente se eu fizer uma cirurgia ou não, ele vai comprar esse carro. Então, eu, Márcia, vou me priorizar. Por que que eu falei que eu, Márcia, iria me priorizar? Porque eu pensei bem assim, eu tenho certeza absoluta que se eu estiver bem, eu vou conseguir fazer esse homem prosperar ainda mais. E foi o que eu projetei, foi o que eu fiz desde então. E realmente eu posso confessar para você assim que tem muita coisa acontecendo na minha vida, na minha casa. É, Nem por isso, pelo fato de eu ter assinado esse contrato, pelo fato de de eu ter que ter assumido essas parcelas, né, do meu financiamento, a gente deixou de fazer as outras coisas. O meu esposo, ele continua sim trabalhando. O meu esposo, ele continua sim fazendo todas as já fez o escritório dele, já arrumamos uma piscina lá em casa para as crianças. Então, não deixamos de viajar, a gente viajou do mesmo jeito. Então, na verdade, eu acredito assim, o seu sonho, ele depende de você. E ele só vai realmente acontecer no momento que você acreditar nisso. No momento que você colocar e depositar todas as suas energias para aquilo acontecer. É um sonho seu, é algo muito pessoal seu. Não é o seu esposo que vai sonhar por você, não é a tua amiga, a tua irmã, é você. E só vai ser realmente realizado a partir do momento que você fizer isso e você colocar como uma meta, como meta e traçar os objetivos, você chegar naquilo. E só realmente para, que nem eu falei essa semana, só para realmente quando acontecer. Se não aconteceu, não para, levanta e continua. Muito bem, é sobre isso, né, Jana? Acho Sobre que é um isso. recado que fica para todas as clientes, futuras clientes, e mulheres e homens, enfim, porque são procedimentos, não são, a gente não está falando só de cirurgia plástica, a gente está falando de vários outros tratamentos estéticos, até o pós-operatório que você falou. Tem homens também como clientes que buscam beleza em crédito para fazer implante capilar, a questão do lifting, até as próprias lentes dentárias, Muito que são legal. procedimentos. Hoje o Beleza em Crédito, ele inclui qualquer tipo de cirurgia plástica, cirurgias corretivas oculares também, que entra numa questão da saúde, mas entra também numa questão de estética. A gente consegue incluir a bariátrica e a gente consegue incluir hoje também a inseminação artificial, Ângela, que é uma possibilidade nova que a gente conseguiu aprovação recentemente, né? Porque tem muitas mulheres que têm esse sonho de ser mãe, né? Então, a gente sabe que é um investimento hoje a questão da inseminação. Então, hoje a gente consegue. E todo tipo de procedimento voltado para a estética, que de repente a gente não fale tanto, é só entrar em contato, que a gente já verifica dentro dos itens que a gente tem. Homens, mulheres, enfim, qualquer pessoa que tenha o seu sonho, que precisa dar um up na autoestima, aquilo que a Márcia falou, quando a gente tá bem, quando a gente se olha no espelho e a gente tá feliz com aquilo que a gente tá vendo, quando a gente, às vezes tá tudo dando errado. Ângela, às vezes tá tudo dando errado. Eu brinco muito com isso. Eu aprendi isso com você também, tá? Se arruma. Se tudo estiver dando errado na sua vida, vai no salão, faz uma maquiagem, arruma esse cabelo, coloca uma roupa que valorize você
Nem que seja para você tomar um cafezinho na chiparia ali da orla. Mas faça. Porque depois que você faz isso, tudo melhora. Todas as coisas melhoram. E a mesma coisa, eu vejo assim a cirurgia plástica. Não é só para estética, é Exato. para mudança de vida, é para transformação. Quando a mulher, quando o homem, ele se valoriza, se proporcionando uma cirurgia plástica, consegue melhorar no emprego, consegue melhorar no relacionamento, consegue melhorar no contato, no convívio familiar, consegue se relacionar melhor, porque olha só, quando você tá com um sorriso bonito, quando você tá com o cabelo bonito, quando você emagrece, quando você, de repente, ganha massa muscular, seja qualquer item, você se posiciona melhor. Todas as outras coisas na sua vida, elas fluem, que é exatamente o que aconteceu com a Márcia. A Márcia, poxa, o marido dela queria comprar o carro. Mas depois que ela assinou o contrato da cirurgia plástica do Beleza em Crédito, ela já colocou piscina na casa, ela já fez viagem, ela não O carro foi um parou. mero O detalhe. carro foi um mero detalhe. Todas as coisas que vinham nesse sentido não barraram. Exato. Ela não foi barrada pelo fato dela ter assinado. Então, às vezes, a gente tem muito medo. Às vezes, a gente tem mais medo de ganhar, né? O medo nosso é tão grande, que a gente se barra nesse sentido. E não, hoje as pessoas têm essa condição do Beleza em Crédito. Então, você tem um crédito que é um crédito fácil, você tem um crédito que é zero burocracia, um crédito exclusivo para cirurgia plástica, procedimento estético, toda uma equipe que vai estar ali te dando um suporte, porque hoje nós temos uma equipe, a nossa diretora de pós-vendas, a Adriane, ela é uma pessoa que em contato o tempo todo ali com os clientes. Então, se precisar mudar alguma coisa no seu contrato, a gente é ali dentro daquilo que a gente consegue, a gente, é possível. Então, nós somos um banco, a VF Money é um banco digital, mas eu sempre gosto de falar, eu sempre finalizo os meus vídeos dessa maneira, o banco digital mais humanizado do Brasil. Então, a gente facilita muito esse contato, essa comunicação com cada um de vocês, para que vocês possam realizar o sonho e de uma maneira leve. Eu acredito muito nisso. Márcia, eu quero te desejar muita sorte na sua cirurgia, né? Você é sempre muito bem-vinda na VF Money, convidada também para voltar aqui depois Exato. de top. Melhor, né? Uma roupa de academia. Eu vou voltar. Vou Exatamente. ver. Nós- Combinado. A gente Nós vai ter queremos- o pós, né? Combinado. Nós queremos ver esse pós também, que eu tenho Vou certeza mostrar. que todo mundo vai ficar curioso, mas para quem quiser te conhecer melhor, você falou bastante, né? Mulheres que tiverem dúvidas, quiserem conversar comigo, deixa suas redes sociais também para o pessoal te seguir. Realmente, eu uso as minhas redes sociais, né? Pelo menos esse é o objetivo, né? Não é para falar sobre a Márcia, e sim para ajudar outras mulheres com sonhos, com desejos, com vontades, e que muitas das vezes elas não conseguem expressar isso até mesmo com a família, com os amigos. E eu gosto muito da ideia de usar as minhas redes sociais para a gente poder ter essa conexão, para a gente, eu costumo dizer isso, eu posso te ajudar. Qual que seria a sua dificuldade? Qual que seria o seu problema, né? Seu problema no sentido do quê? Pessoal ali, você com você. Quando você se olha, qual seria o seu problema? Quer dividir ele comigo? Cara, eu tô aqui, tô pronta para te ouvir. A minha rede social é Márcia Paulino, CG, né? .cg. Quem quiser me seguir, eu tô sempre ali com a Jana. Provavelmente hoje nós vamos, né, nesses próximos, vamos estar nos marcando, a gente vai estar caminhando bem mais juntas ali, então muita gente... Fala do grupo do WhatsApp, você tem um grupo Exato. exclusivo seu também. Eu trabalho com depilação já há mais de 17 anos, 18 anos. Eu sou depiladora e designer há todos esses anos. Talvez por isso que eu costumo dizer assim que eu tenho essa intimidade com muitas mulheres, né? Eu costumo ver vocês de uma forma toda especial que é nossa. Enfim, e aí eu tenho um grupo de WhatsApp, que é o grupo Morena Mix, né, um grupo VIP, e quem tiver interesse de entrar, depois a gente vai estar deixando, vai estar colocando, e a ideia é essa, é ajudar você a realizar seu sonho, ajudar você tirando as suas dúvidas, ajudar você até mesmo se posicionar com aquilo que você realmente deseja. Porque a sociedade, as pessoas, elas costumam sempre achar assim, mas você fica melhor assim. Ou, de repente, olha para eu assim no estado que hoje eu estou, mas você nem precisa. Gente, eu me conheço, eu sei quem eu sou.
E eu sei que eu posso melhorar ainda mais. E é em busca disso. Mas não somente só questão de estética. É para eu viver, para eu curtir, para eu namorar o meu esposo e a gente ser feliz e colocar um biquíni e tá tudo bem. E é sobre isso. Sim. Jana, também deixa as suas redes, né? Porque muitas pessoas vão te procurar também para ter mais informações. Isso, tem a minha rede pessoal, que é janabraga.oficial, Jana com 2 N's, tá? Nós temos a rede social do banco também, gostaria muito que vocês seguissem, que é VF Money Oficial, né? Ali também tem todas as provas sociais que vocês precisarem. E o meu WhatsApp, 679-9312-6868, ali a gente faz muitas simulações. Inclusive na hora. Quem quer Na saber, hora, faz a simulação na no hora. mesmo momento, já tem uma noção Inclusive, de eu tô quanto vai aqui, pagar. ó, escondidinho, mas daqui a pouco já vou atender todo mundo. Então, gente, venha conhecer a VF Money. Nós temos 11 linhas de crédito, né, Ângela? Entre elas, o Beleza em Crédito, essa linha incrível, humana e que realiza sonhos. Márcia, obrigada. E preciso também falar o seguinte: quer saber um pouquinho mais sobre o banco? Sobre o meu financiamento? Sobre a Jana? Quem é realmente? Estou à disposição 24 horas. Pode perguntar que eu vou responder. Eu estou ali para ajudar. E com certeza a gente vai trazer outras histórias aqui. E a Márcia volta depois de top. Lógico, eu vou Pra- Por favor, Pra contar não essa decore. história pra vou mostrar gente. todo esse corpo. Complicado. Obrigada, meninas, e até o nosso próximo episódio.